dia, pessoal, tudo bem? A gente está começando aqui esse canal no YouTube. Eu vou primeiro me apresentar para vocês. Meu nome é Antônio, eu nasci no interior de Minas Gerais, passei grande parte da minha vida na fazenda. Meu avô tem uma tradição muito grande na pecuária de leite, pecuária de corte, meu pai também. Então a minha realidade foi essa, de quem viveu e cresceu dentro de uma fazenda no interior de Minas. Ali a gente fazia queijo, tirava leite, engordava bezerro. Então eu vivi muito essa realidade de, na época de seca, a gente colher cana e moer para ensilar e dar para o gado. Ajudei muito meu avô a apartar gado, a fazer conta de preço de arroba para vender. Mas assim, uma das partes que mais me marcou na minha juventude era quando meu avô, sentado na varanda, olhava para mim e dizia: olha, você que é mais novo, você vai resolver isso aqui para mim. E sempre era para mexer com papelada. Então era para mexer com papelada no contador, no advogado, no banco. Ele sempre pedia para mim fazer isso para ele. Por quê? Existia ali uma cisma dele que achava que essas questões burocráticas eram um bicho de 7 cabeças. E na verdade não eram. Era só uma questão de você conhecer e entender do que se tratava para aquele mistério acabar. E aí eu comecei a resolver esses problemas para ele, sentava e contava e explicava para ele, e ele ia entendendo, e com o tempo ele foi falando: uai, senhor, isso aí não é difícil do jeito que o vovô pensava, não. E assim eu vi que muitas vezes o homem do campo fica abandonado, relegado a um certo descaso, porque a forma como o governo e os órgãos públicos impõem a burocracia a ele não é acessível. Então o que eu quero aqui é transmitir para vocês de um modo acessível o significado de diversos termos jurídicos e institutos que você, homem do campo, você produtor rural, agricultor, pecuarista, seja produtor de hortifruti granjeiros, ou pessoal que trabalha na suinocultura ou com avicultura, vão encontrar no seu dia a dia, que vão sentir dificuldade para resolver e que são questões simples. Eu quero afastar esse medo de vocês para vocês aprenderem a lidar com isso e não ter entrave no seu dia a dia, tá? Então a gente vai começar aqui esclarecendo alguns termos que são parte do conceito de propriedade rural, tá? A gente não vai entrar ali nesse celeuma jurídico do que é propriedade, essência de propriedade. Essas questões eu não vou tratar aqui. A gente vai tratar de assuntos mais descomplicados. Para quem quiser entrar mais a fundo nessa questão jurídica, vai ter um dia aqui no nosso canal, preferencialmente a quarta-feira, que eu vou estar fazendo vídeos especificamente sobre direito agrário e regularização fundiária. Mas esse é outro assunto, tá? Aqui no nosso canal, os vídeos do dia a dia do homem do campo vão ser feitos sempre no sábado e postados na segunda-feira, e quem quiser vai acompanhando a gente. Outra coisa, eu quero que vocês tenham absoluta liberdade para mandar pergunta na gente, não só pelo chat aqui, pelo bate-papo do YouTube, mas também por e-mail, e quem quiser pode estar seguindo a nossa página no Instagram também. Não tenham medo, não tenham receio de perguntar. Eu quero ajudar vocês a esclarecer as suas dúvidas e solucionar os seus problemas. O meu objetivo é ser a mão amiga do produtor rural e do homem do campo em alguns momentos de dificuldade que vocês vão enfrentar no dia a dia e que tem soluções muito mais fáceis do que a maioria das pessoas imaginam, tá? Então vamos começar aqui esclarecendo um termo que aparece no dia a dia de todo mundo: escritura. É comum a gente ver o pessoal falando: ah, mas o imóvel é escriturado, mas o meu imóvel tem escritura, mas eu tenho escritura dessa fazenda. Afinal, o que é escritura? A escritura é a forma como as pessoas se referem à escritura pública de compra e venda. Ela é um documento que é feita no cartório de ofícios de notas e que tem por objetivo transmitir a propriedade sobre o imóvel, tá? Por que escritura?
A escritura, ela é exigida quando você vai comprar ou vender um imóvel que o valor dele é superior a 30 vezes o salário mínimo. Se for inferior, pode ser por contrato de compra e venda. Tem algumas formalidades que você vai observar, mas também não tem muito mistério, tá? Então, mais do que 30 vezes o salário mínimo, para vender e comprar, tem que ser escritura pública. Menos do que isso, pode ser por contrato particular. A escritura pública também pode ser utilizada para você fazer inventário quando o de cujus falece. De cujus é aquela pessoa que morreu, você tem a certidão de óbito dela em mãos, e que você vai iniciar o processo de inventário dela. Então isso aí pode ser feito por escritura pública com relação a todo o patrimônio dessa pessoa, mas a escritura pública, a função primordial dela é a transmissão de propriedade sobre bens imóveis, tá? Então, a escritura é isso, ela é um documento feito no cartório com o objetivo de se transmitir a propriedade sobre um bem imóvel cujo valor é maior que 30 vezes o salário mínimo. Ela pode ser usada para outras coisas? Pode, mas nós não vamos entrar nesse assunto aqui. Isso aí a gente vai deixar para o lado mais jurídico aqui do nosso canal. Quando você vai fazer escritura, um outro termo com o qual você vai se deparar é ITBI. O que é ITBI? ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Quando você vai comprar ou vender um imóvel, você tem que recolher esse imposto e toda a burocracia de recolhimento dele é feita junto à Prefeitura Municipal. Ela vai ter um órgão específico para isso. O bem vai ser avaliado e você vai pagar um valor de imposto, que ele é baseado numa alíquota sobre o valor daquele bem. Então, como é que funciona isso? Esse imposto ele vai ser calculado como uma porcentagem sobre o valor de avaliação do bem. Alguns cartórios admitem você recolher o ITBI até o dia em que você for registrar a escritura no registro de imóveis, tá? Então, até o momento em que você for levar essa escritura para registrar no cartório de registro de imóveis, você já tem que ter recolhido esse imposto. Alguns cartórios de notas, entretanto, eles vão te exigir que já no momento de fazer essa escritura de compra e venda, você tenha recolhido ITBI. Muda um pouco essa questão de cidade para cidade, de estado para estado e do acerto que os cartórios possuem com a prefeitura, que há prefeituras que demandam do cartório um tipo de postura diferente, mas o básico é isso, tá? Esse imposto, a declaração para recolher ele, você, na maioria dos casos, faz preenchendo um formulário de próprio punho ou no site da prefeitura. Você mesmo pode fazer, a prefeitura vai analisar, vai avaliar e vai te imprimir uma guia de custas para você pagar isso. Essa guia de recolhimento, algumas vezes ela pode inclusive ser parcelada, tá? Então, sem mistério. Agora, a maioria das pessoas fala em escritura como sinônimo de documento que garante a propriedade do bem. Não é bem assim. A escritura é o documento hábil a transmitir a propriedade, mas o que efetivamente transmite a propriedade é o registro da escritura. Esse registro ele é feito no cartório de registro de imóveis, tá? Então, quando você faz a escritura de compra e venda ou o contrato de compra e venda, dependendo do caso, você vai ao cartório de registro de imóveis, paga uma taxa e registra ela na matrícula do imóvel que você comprou. A matrícula, para quem ainda não sabe, não tem esse conhecimento, a matrícula ela é um documento que individualiza o imóvel. Cada imóvel rural possui uma matrícula. Essa matrícula, ela traz nela as características de área, propriedade, características sobre reserva florestal, se existe ou não existe garantia real na matrícula do imóvel, ou seja, se ele foi dado para garantir alguma operação, alguma negociação, dentre diversas outras características, tá? A matrícula, ela é como se fosse um relatório da vida jurídica do imóvel. Ali estão todos os atos praticados sobre o imóvel, tá? Aí vem aquela pergunta:
Ah, mas muita gente me fala que vai registrar o contrato de compra e venda na matrícula até ter condição de realizar a escritura. Você não registra o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda ele só é registrado quando você vai utilizar ele para transmitir a propriedade, que é naquele caso que a gente já falou. O contrato de compra e venda você pode averbar ele na matrícula, ou seja, é como se você estivesse falando com o oficial do registro de imóveis, que é o cartorário. Essa matrícula não pode ser vendida para outra pessoa. O imóvel alvo dela não pode ser vendido para outra pessoa. Veja aqui, eu já comprei e vou fazer escritura de compra e venda e registrar. Então eu estou te trazendo esse contrato para você averbar, ou seja, anotar na matrícula que esse imóvel já foi objeto de negociação. Tranquilo? É isso. Então, esclarecidas essas questões, escritura é o documento hábil a transmitir propriedade. A propriedade é transmitida no momento em que você leva a escritura no cartório de registro de imóveis e efetivamente registra ela na matrícula, e a matrícula é o registro do imóvel que guarda o histórico de todos os atos jurídicos praticados sobre ele, tá? Sem mistério. Outra coisa, quando a gente fala em matrícula, matrícula sempre certidão de inteiro teor. Olha, para você que está começando nessa vida agora, você vai ouvir falar em diversos termos que vão fazer parte do seu dia a dia quando você for trabalhar com o banco, quando você for comprar ou vender imóvel. Mas tenha sempre a seguinte cautela: a certidão de matrícula, embora ela seja tudo isso que eu falei, existem dois documentos que acompanham ela que vão ser indispensáveis para o seu dia a dia. É a certidão negativa de ônus, que declara se existem ônus sobre aquela matrícula. Que tipo? Penhor, hipoteca, penhora por processo judicial, averbação de execução, quando aquela pessoa que é proprietária do imóvel está devendo e existe outras pessoas tentando receber e já estão te notificando que aquela pessoa é um devedor insolvente, portanto vai lá e averba um processo de execução na matrícula, tá? E existe também um segundo tipo de certidão, que é a negativa de ações rei persecutórias. Poxa, Antônio, que nome difícil, o que é isso? Olha, a negativa de ações rei persecutórias é para você saber se não tem ninguém tentando fazer uso capião daquele imóvel, se não tem ninguém disputando a posse daquele imóvel, se não tem ninguém reivindicando aquele imóvel como verdadeiro dono dele, se aquele imóvel não está passando por um processo de discriminação que a gente fala, ou seja, se a União ou se o Estado não acredita que aquela terra na verdade é devoluta e está tentando anular a matrícula dela. E vai servir ainda para você compreender se ali em cima não existe uma disputa, se aquela matrícula é verdadeira ou não, se ela é falsa ou não, porque as ações de anulação de registro público também constam na certidão rei persecutória. É importante você prestar atenção nisso, porque não significa que exista alguém tentando fazer uso capião do imóvel, ou tentando anular a matrícula, ou que o imóvel está passando por um processo de discriminação e tentando ser arrecadado como terra devoluta pela União ou pelos Estados, não significa que por isso, a partir do momento que você tirar uma simples certidão de matrícula, isso vai constar lá, tá? Isso é uma informação muito importante. Os cartórios de notas conseguem confirmar essas informações. Porque quando eles vão lavrar a escritura pública, geralmente eles fazem todo um levantamento da vida do vendedor e eles conseguem ter acesso a esse tipo de informação e costumam advertir quem está comprando um imóvel disso, tá? Mas para quem vai fazer só um contratinho de compra e venda ali, vai deixar para fazer essa formalidade da escritura depois, eu acho muito interessante você procurar um advogado ou uma pessoa de confiança para estar fazendo esse levantamento da situação do imóvel. Ou você mesmo, se tiver conhecimento, pode ir ao cartório, tirar essas certidões para você tomar o devido cuidado ali, tá?
Então, é um conselho que eu estou dando para vocês, guardem com carinho, dúvidas, podem perguntar aqui abaixo ou por e-mail, que a gente vai estar respondendo todas, tá? Outra questão, você falou de banco, Antônio, o que isso tem a ver com banco? O banco, na maioria das vezes, quando ele for te emprestar dinheiro, ele vai te pedir uma garantia. Geralmente essas garantias podem ser a hipoteca ou o penhor. Hipoteca é quando o banco toma como garantia o imóvel. O penhor geralmente é para bens móveis, tá? Então você faz penhor de safra, você faz penhor de máquina agrícola, você faz penhor de gado, e a hipoteca é referente ao imóvel. Ele pede essa documentação para ver se você já não deu essa matrícula do imóvel em garantia de outros negócios seus, ou se você não está devendo e o imóvel alvo dessa matrícula está ali para garantir uma execução, uma cobrança de dívida, para ele ter consciência de qual a situação do bem que você está dando para ele em garantia e qual a situação do seu nome enquanto devedor dele, enquanto pessoa que vai tomar um crédito ali. Isso vai ser normal, tá? No seu dia a dia. Outro termo que você tem que se familiarizar no seu dia a dia é CCIR. O CCIR também não tem mistério, tá? Meu avô todo ano pedia para mim tirar o CCIR dele. Falava assim, vai lá no contador e resolve essa questão, isso é chato demais, dá dor de cabeça demais. Não é. O CCIR é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. Ele é um cadastro que o seu imóvel rural tem no INCRA, e nesse cadastro vai constar seu nome, a área do imóvel, a área explorada do imóvel, se ele é uma grande propriedade rural, um latifúndio, se é um minifúndio, o número da matrícula do imóvel, o número do registro do imóvel dentro dessa matrícula e a sua caracterização enquanto proprietário, tá? O CCIR, ele acompanha o imóvel durante toda a vida dele e costuma constar anotado na matrícula o número do CCIR do imóvel. Agora preste atenção, toda vez que você tirar parte de um imóvel da matrícula e vender para outra pessoa, é necessário fazer um novo CCIR para aquele novo imóvel, tá? Para fazer o CCIR, você utiliza a plataforma do SNRC, tá? Que é disponibilizada pelo governo federal, preenche os dados, faz o requerimento, eventualmente se ficar faltando um dado ou outro, uma informação ou outra, você vai no posto avançado de atendimento do INCRA ou na unidade de atendimento mais próxima de você e resolve isso. O CCIR é relacionado ao INCRA e ao cadastro do imóvel rural no INCRA. O INCRA é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e ele é responsável por inúmeros atos no que diz respeito à gestão administrativa dos imóveis rurais no Brasil, tá? Então, CCIR sem mistério. Se você tem CCIR, a partir dele, obrigatoriamente você tem que ter o NIRF. O NIRF é o número de inscrição do imóvel na Receita Federal. Ah, Antônio, eu tenho CCIR, mas não tenho NIRF. E daí? E daí que, sem o NIRF, você não consegue fazer a declaração de ITR. E a declaração de ITR também é um documento que o banco vai poder te exigir ali no momento que você for postular um crédito, que o cartório vai te exigir quando você for vender o imóvel, e mesmo se ele não te exigir diretamente a declaração, ele vai te exigir uma certidão negativa do imóvel rural. E você só tira essa certidão negativa do imóvel rural se você declarar o ITR, tá? Certidão negativa de quê? De que o imóvel não deve impostos para o governo federal. O imposto tributado sobre o imóvel rural pelo governo federal é o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Se você tem ITR, se você não tem ITR, mas tem CCIR, aí a questão é um pouco mais simples, tá? Se você tem um CCIR, de posse dele, você vai procurar uma agência da Receita Federal ou pelo próprio site mesmo e vai requerer
que a partir daquele CCIR, de uma cópia da matrícula do imóvel, seja gerado um NIRF para você. A partir desse NIRF, repita-se, número de inscrição do imóvel da Receita Federal, você faz a declaração, tá? Do Imposto Territorial Rural, que é a DITR. É uma autodeclaração. Você faz ela assim como você faz a declaração de imposto de renda. Você mesmo faz a declaração, preenche ali a área do imóvel, a utilização que você faz dele, a área de pastagem, quantidade de benfeitorias, e a partir dali ele gera uma guia com o valor do imposto para você pagar. Todos esses dois tributos que a gente está falando aqui, no caso a taxa do CCIR e o Imposto Territorial Rural, eles são de valores geralmente baixos, tá? Não são caros e são uma questão que compensa sempre você manter bem atualizado e fazer os recolhimentos em dia para não quebrar cabeça com isso. Para quem não quer fazer isso sozinho, eu recomendo que você tenha a ajuda de um bom contador para fazer isso. Que essa declaração do ITR ela é anual e ela tem multa quando você não faz e não recolhe ela a tempo. Certinho? Tá, superamos isso aí. Então agora a gente vai tratar de quê? A gente vai tratar do georreferenciamento. O georreferenciamento, ele é a medição do seu imóvel e a locação dele através de um sistema preciso de coordenadas geodésicas. Não tem mistério também. Antigamente o pessoal media imóvel na corda, media na corrente, o pessoal media em vara. Então tinha diversas formas de você medir o imóvel rural. E tinha diversas formas de você computar essa área também. Ali você tinha medição em alqueire goiano, que é aquele que é 4,84 hectares. Você tinha medição em hectares, que um hectare equivale a 10 mil metros quadrados, tá? Então, logo, o alqueire, se um hectare é 10 mil metros, o alqueire sendo 4,84, só você multiplicar, você chega na medida, também sem mistério. Tinha um alqueire paulista, tinha um alqueire do Amazonas, tem a medida em tarefas, que é a que o pessoal utiliza ali muito no Nordeste, na Bahia, tinha medida em litros. Então, hoje, a medida oficial utilizada é o hectare. E o georreferenciamento é a medição da área do seu imóvel rural em hectares e a correta locação através de coordenadas geodésicas desse imóvel, tá? A referência que é utilizada hoje em UTM é o CIRGAS 2000 para fazer isso aí. Também sem mistério, tá? Vamos prestar menos atenção nessas questões técnicas e mais no significado. Para que serve o GEO? O GEO é uma forma que o governo federal tem de saber aonde está localizado e qual o verdadeiro tamanho do seu imóvel rural. Todos os georreferenciamentos feitos constam numa base de dados do governo federal que é chamada SIGEF, que é o Sistema de Gestão Fundiária do governo federal. Quem faz o georreferenciamento para você vai ser um engenheiro agrônomo, um agrimensor ou um técnico agrimensor que tenha credencial no INCRA para fazer isso. Então ele tem que ter essa atribuição no órgão de classe dele. Até aí também sem mistério. Quais são as vantagens do GEO para você? O georreferenciamento, você vai fazer uma medida precisa do seu imóvel, você vai ter um mapinha dele, que no formato de KMZ ou KML ou DWG, você vai poder plotar esse mapa e abrir ele no Google Earth, tá? Você vai ter coordenadas muito precisas, então para esse pessoal que já está mais avançado na tecnologia, é possível você utilizar isso aí, inclusive para coordenar o deslocamento de máquinas agrícolas no campo ali, fazendo plantio e colheita, mas isso aí já é outra questão. Mas a vantagem mais prática dele é que durante a realização do GEO, você vai colher as assinaturas dos seus confrontantes, dando anuência dos seus limites e confrontações. O que significa isso? Que os seus vizinhos de terra, o pessoal que confronta com você, faz divisa de cerca, né? Como a gente diz, concorda que a sua cerca está no lugar certo, tá? Muita gente não tem cerca,
mas vai concordar então que as suas divisas estão no lugar certo. Isso aí evita inúmeros conflitos de demarcação de terras, tá? Isso aí é muito salutar para o produtor rural. E a partir do momento que você fez o GEL, a sua divisa, o limite do seu imóvel é aquele. Qualquer conflito que você se envolver, vai ser fácil de resolver, e se você tiver certo, vai ser fácil de ganhar. Houve um tempo em que o GEL era dispensado a assinatura, um curto período de tempo, alguns meses atrás. Hoje voltou a ser exigido novamente, tá? Esse GEL ele vai constar dessa base de dados que a gente já está falando, do CIGEF. Esse georreferenciamento ele vai ser averbado na matrícula do imóvel e ele vai passar a fazer parte da caracterização do seu imóvel naquela matrícula, te dando uma segurança muito maior de onde está localizado e quais são as divisas do seu imóvel. O que significa, o pessoal comenta muito, certificar o GEL? Certificar o GEL significa que você fez o georreferenciamento do seu imóvel dentro das normas do INCRA, que você conseguiu fazê-lo de acordo com as exigências da lei e que o INCRA, quando ele analisou o seu GEL, essa análise é chamada de processamento. Quando o INCRA analisou o seu GEL, ou seja, processou o seu GEL, ele constatou que não há sobreposição de área, que aquela área que você fala que corresponde a da sua propriedade, ela não se encontra sobreposta, ou seja, ela não está invadindo a área de outro imóvel rural pertencente a outra pessoa, ou de um imóvel rural que é considerado terra devoluta, ou reserva indígena, ou área de reserva florestal, que não tem conflito de área. Isso aí para você é excelente. E a partir do momento em que o seu GEL está certificado, que o INCRA aprovou o seu GEL, quando você for imprimir a guia do CCIR anualmente, vai sair uma cópia do mapinha do imóvel no fundo dela, já da forma oficial, conforme consta na plataforma do CIGEF. Mais para frente eu vou fazer um vídeo explicando aqui detalhadamente essa questão de GEL e vou dar exemplos aqui dos mapas, de como consultar as plataformas, tudo direitinho, tá? O CAR, por sua vez, muita gente considera outro mistério também e causou um certo alvoroço no pessoal, porque os bancos começaram a requerer o CAR averbado na matrícula do imóvel para dar prosseguimento aos programas de crédito rural dos produtores, tá? O CAR nada mais é do que o Cadastro Ambiental Rural. Ele é armazenado numa base de dados que chama SICAR, pelo governo federal. Ele serve para quê? Para o governo federal saber qual a área dentro da sua propriedade, que é reserva florestal, área de preservação ambiental, área de preservação permanente, floresta nativa, e qual a área de exploração consolidada. Então ele alimenta uma base de dados acerca da situação ambiental do seu imóvel. Como é que é a utilização e a preservação do imóvel. A função dele, a partir do momento que foi criado, era de estatística ambiental. Hoje ele já é um cadastro integrado de preservação. É difícil você fazer o CAR sem ter feito o GEL, porque ele vai ficar muito impreciso, tá? Mas não é raro a gente ver algumas pessoas que optam por esse caminho. Uma vez feito o CAR, inserido na base de dados do governo e analisado, ele vai sair com o número de certificação e você também vai averbar ele na matrícula do imóvel, tá? Então, recapitulando, o que a gente trabalhou aqui hoje? A escritura, que é o documento que pode ser utilizado como meio para transmitir a propriedade sobre os imóveis rurais, tá? Urbanos também, mas a gente não vai tratar disso aqui. A escritura pode ser usada para outras coisas também, como eu falei com vocês, mas não é prioritariamente. A escritura não transmite a propriedade sozinha, ela só transmite quando você leva ela ao cartório de registro de imóveis e promove o registro dela. Então, escritura, cartório de registro de imóveis, devidamente registrada, transmite a propriedade do imóvel, tá? A escritura pública é feita no ofício de notas e registrada no cartório de ofício de registro de imóveis.
sem mistério, tá? Vamos lá então. Os outros elementos que a gente tem aqui, referente a esse registro, vai ser o ITBI, que é o imposto que você recolhe quando você compra um imóvel em qualquer lugar do país, tá? Tanto faz urbano quanto rural. Tem casos que eu não pago ITBI? Tem, mas isso é para imóveis urbanos e alguns casos muito específicos de imóvel rural, que a gente vai tratar em outro momento. Então, fiz a escritura pública no cartório de notas, recolhi o ITBI, vou levar no registro de imóveis e vou registrar. É isso? Basicamente é isso, tá? Basicamente é isso, sem aprofundar muito no assunto. Os outros elementos são o CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais, que é um certificado que o seu imóvel se encontra cadastrado no INCRA e ele contém os dados de individualização do proprietário do imóvel e os dados de individualização do imóvel. O NIRF, que é o número de inscrição do imóvel na Receita Federal, você utiliza para fazer as declarações de imposto territorial rural, que é o imposto cobrado sobre a propriedade rural. O georreferenciamento, que é a medição através de um sistema extremamente preciso da área, localização, limites e confrontações do seu imóvel rural, que fica armazenado na base de dados do INCRA, do CIGEF, e que vai ser averbado na matrícula do imóvel, tá? E por fim, o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que reúne todas aquelas informações de cadastro da situação ambiental do seu imóvel rural e também vai ser averbado na matrícula do imóvel. Antônio, mas você está falando averbação, registro, qual que é a diferença? Olha, tem atos que você averba e tem atos que você registra, tá? Isso aí, a lei que trata desses ofícios cartoriais, que é a 6.015/73, ela vai te dar essa diferenciação. Alguns atos você registra, outros você averba. A gente não vai entrar nesse detalhe aqui também para não complicar, tá? Geralmente, quando você transmite a propriedade ou quando você transmite algum direito sobre o imóvel, é registro. Quando você está praticando um ato de caracterização, individualização, ou dando notícia de algo, avisando o cartório de algo, como por exemplo, você fez um contrato de compra e venda, você averba, tá? Então, simples assim. Essas informações aqui eu queria transmitir para vocês aqui no primeiro momento. Não quero que o pessoal fique com dúvidas. Se tiver pergunta, se tiver questionamento, vocês podem mandar para a gente aqui, que vai ser um prazer a gente responder, tá? E eu recomendo que os produtores rurais que assistiram a gente aqui comecem a fazer uma pastinha. Façam uma pastinha. Se você comprou o imóvel por escritura pública, guarda nela a cópia dessa escritura. Se já registrou, uma cópia da matrícula. Se você só fez o contrato ainda, uma cópia do contrato e uma cópia da matrícula. Uma cópia da guia que você recolheu o imposto. Cópia do georreferenciamento com comprovante de certificação, cópia do CAR, cópia de todos os impostos que você recolheu de ITR sobre o imóvel, tá? De todos esses recolhimentos anuais, eu recomendo que você também guarde isso. E vá fazendo essa pasta, que a partir daí muita coisa vai se descomplicar na sua vida, tá? Nesse vídeo a gente tratou desses conceitos gerais. No próximo a gente vai bater um papo aqui sobre alguns assuntos mais direcionados ao dia a dia do produtor rural, ali a questão de vou comprar e vou vender gado, qual que é a burocracia para isso, vou comprar e vou vender cereais, vou comprar e vou vender hortifruti granjeiro. Então a gente vai tratar mais da parte do comércio e da exploração da propriedade rural, tá? E num terceiro vídeo eu vou entrar aqui com vocês na parte de licenciamento ambiental, que é aquele bicho de 7 cabeças para muita gente, mas que também não tem muito segredo. E na medida que vocês forem me mandando as suas dúvidas, a gente vai aprofundando. Superado esse primeiro momento, nós vamos bater um papo ali sobre contrato de compra e venda, os cuidados que você tem que tomar, os cuidados para comprar um imóvel rural, tá? Os cuidados que você tem que tomar de fazer um empréstimo bancário,
Todas essas situações que eu vou te esclarecer aqui para você não entrar em dificuldade e não precisar recorrer à justiça ou a outros meios para resolver seu problema de uma forma que só vai te trazer prejuízo. Então aqui a gente está alertando e esclarecendo para evitar dor de cabeça no futuro. Dores de cabeça muitas dessas que eu enfrentei e eu ajudei a resolver e que eu não quero que ninguém passe por isso. Que a vida do produtor rural já é muito sofrida, já é de muita luta, e para ele conquistar o pouco que ele tem, eu sei que é com muito sofrimento, que é com muita dedicação, e existem alguns problemas que entram no caminho do produtor rural que abalam demais o dia a dia dele, que praticamente tira a pessoa do rumo. Então eu quero que vocês me acompanhem aqui para a gente conseguir orientar vocês, para vocês não caírem nesses problemas, não caírem nessas dificuldades, tá? Então um abraço, pessoal, peço desculpa a vocês aqui se o vídeo não agradou a alguém. Se alguém acredita que alguma coisa que eu falei está errada, está imprecisa, pode deixar a dúvida, pode deixar o comentário, tá? Que a gente vai esclarecer e responder a todos.